Fala galera, beleza? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática. Bom, como vocês devem ter percebido, né, essa playlist combinatória, ela não está andando na mesma velocidade inicial dela. Eu inicialmente vinha postando aí de 2 a 3 vídeos por semana e eu devo reduzir agora para 1 vídeo por semana, tá? Mas isso é para que seja possível eu desenvolver alguns outros conteúdos aqui para o canal também, né? Alguns vídeos diferentes que eu tenho feito, em que eu apareço um pouco mais, falando a respeito da teoria de resposta ao item, a respeito do Enem. Tenho que preparar também, que eu devo começar daqui a uma semana, aquela playlist da resolução da prova de 2018, só que separada por habilidade e competência. Também tem o material do Mente Matemática presencial para poder terminar, que em breve a gente quer transformar esse curso também num curso online. Então, enfim, tem muita coisa acontecendo e por isso que eu estou andando num ritmo um pouco mais tranquilo, né, com essa playlist combinatória, tá? E bom, a nossa aula de hoje, que é a 18ª dessa playlist, é só de exercício, tá? São 7 exercícios de permutação com repetição. Então, só recapitulando, tá? Antes da gente começar aqui de fato, na aula passada, a gente fez essa questão aqui, lidando com argumentos combinatórios, né, usando a ideia de combinação. Depois eu fiz um paralelo, né, dos anagramas da palavra bola e bala, para que a gente visse a diferença e, de fato, entendesse o que muda de uma permutação simples para uma permutação com repetição. E depois a gente calculou alguns anagramas das palavras banana e avada kedavra, e a gente formalizou esse problema de permutação com repetição, né, e a fórmula que é utilizada nele, tá? Então, por exemplo, de uma maneira bem prática aqui, se eu quero saber quantos são os anagramas da palavra banana, você tem 6 letras, então você poderia pensar, né, numa permutação dessas 6 letras, o que seria 6 fatorial, só que isso não é verdade porque nem todas as letras são distintas. Então, quando você troca o A com A ou N com N, por exemplo, você gera anagramas idênticos ao anagrama inicial. Logo, o tipo de contagem que você está lidando aqui é uma permutação com repetição. Esse N é sempre o total de objetos ou de letras, nesse caso que você tem, nesse caso são 6, e o N1, N2 e N3, e quantos N sejam necessários aqui em cima, eles representam a quantidade de repetições de um determinado tipo de objeto. Por exemplo, a letra A é um objeto que ele é idêntico, né? Essa letra A é idêntica a essa, e ela aparece 3 vezes. Então, esse N1, por exemplo, poderia ser igual a 3, e isso aqui eu estou olhando para as quantidades das letras A. O meu N2 poderia ser relativo às letras N, são 2 letras N, e até se eu quiser colocar o B aqui como sendo 1, não tem nenhum problema, tá? Só que é desnecessário porque lá na nossa fórmula a gente vai pegar esse 6 aqui no fatorial no numerador, o 3 fatorial no denominador, o 2 fatorial no denominador e aquele 1 fatorial ele é desnecessário, porque 1 fatorial é igual a 1, tá? Se você ficou com alguma dúvida aqui nessa questão, dá uma olhada no vídeo anterior, tá? O vídeo 17, que foi quando eu expliquei com bastante detalhe essas ideias de permutação com repetição. Bom, na nossa aula 18 agora vão ser exercícios, né? Então, caso vocês queiram tentar fazer, recomendo que vocês deem um pause aqui no vídeo. Vou passar aqui por todas as questões que a gente vai resolver, tá? Então, questões 1, 2 e 3, questões 4 e 5, caso vocês queiram pausar. Depois, questões 6 e uma questão do Enem, tá? Então, vamos lá, começando a aula. Quantos são os anagramas da palavra Uruguai que começam por vogal? Então, se ele só pedisse anagramas da palavra Uruguai, o que a gente teria que fazer? Teria que fazer uma permutação com repetição, porque você tem elementos aqui que são repetidos, que são essas letras Us. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, dos quais 3 são letras Us e nenhum outro repete, né? O R só aparece uma vez, o G só uma vez, o A só uma vez e o I também só uma vez. Então, se você quisesse colocar aqui 4 vezes, ok, mas isso aqui é totalmente desnecessário, uma vez que 1 fatorial é igual a 1 e não vai mudar o valor final do cálculo envolvido aqui. Então, aqui seria 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Enfim, não me interessa tanto quanto que vale essa resposta. O que tem que ficar claro aqui é que quando você faz essa permutação com repetição, você não está fixando ninguém na primeira casa. Então, pode ser que você tenha começado pela letra U, pode ser que você tenha começado pela letra A, que são vogais, pode ser que você tenha começado pela letra I, mas também pode ser que você tenha começado pela letra R ou pela letra G, ok? Então aqui o que você pode fazer é, você calcula todos os anagramas possíveis e usando o método destrutivo, você subtrai daqueles que você não quer.
que são aqueles que começam por consoante, que são os que começam por R ou por G, ok? Então essa é uma maneira de fazer pelo método destrutivo, vou deixar vocês tentarem fazer dessa maneira. Eu vou fazer pelo método, porque eu acho a do destrutivo um pouco mais tranquila de vocês fazerem por conta própria, eu vou fazer do método construtivo, tá? E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, dá uma olhada lá no começo da playlist, que se eu não me engano é o segundo vídeo em que eu falo desse lance do método destrutivo e método construtivo, ok? Mas aqui na playlist, em algum momento, eu falei desses dois tipos de método. Bom, resolvendo pelo método construtivo, então. Se eu quero começar por uma vogal, então eu vou ter 7 letras, obrigatoriamente, nesse anagrama. E a minha primeira letra pode ser a letra U, ou pode ser a letra A, ou pode ser a letra I, ok? Só que se eu começo pela letra U, então vamos fazer isso, né? Vamos tirar isso aqui, colocar a letra U aqui em cima. E aí, geralmente, quando eu fixo uma letra, tá, o que eu faço é apagar esse tracinho. Porque quando eu apago esse tracinho, eu não estou te dando mais possibilidade de escolha para aquela primeira. Eu estou fixando aquela primeira letra. Então, se a gente começar pela letra U, quais são as letras que eu vou poder utilizar aqui? As letras R, U, G, U, A e I. Note que agora são 6 letras, onde eu tenho só 2 repetições do U, correto? Porque um U já foi utilizado lá no início. Então, nesse primeiro cenário, em que eu comecei pela letra U, o que eu vou ter aqui é uma permutação com repetição de 6 objetos, dentre os quais 2 são iguais e iguais àquela letra U. Logo, o que você vai ter aqui é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou colocar assim, porque 2 fatorial, quando eu abrir aqui, também vai ficar curtinho. Eu vou cancelar esse 2 vezes 1 com 2 vezes 1 e vai sobrar só esse produto. 6 vezes 5 é 30, 4 vezes 3 é 12, 30 vezes 12 é 360. Para quem já está mais acostumado com fatorial, né, o 6 fatorial é um número que geralmente a gente decora, né? Esse aqui é 720. Então ficaria 720 por 2, que é 360. Seria um pouquinho mais rápido. Bom, só que isso é se eu começar pela letra U, né? O que acontece se eu começo agora pela letra A? Se eu começar pela letra A, que também é uma vogal possível de estar aqui no começo, então as letras que vão sobrar para cá são U, R, U, G, U, I. Só que agora eu tenho uma permutação com repetição de 6 letras aqui nesses 6 espaços, dentre as quais 3 são iguais a U. Então aqui eu vou colocar um 3 aqui em cima, porque são os objetos que se repetem aqui. Logo, isso vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4. Vou fazer um pouco mais rápido aqui, tá? 6 fatorial é 720. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 720 por 6 é 120, ok? E notem que se eu começasse aqui pela letra I, também não mudaria nada, né? Porque se eu começasse pela letra I, você teria, de novo, não são os mesmos objetos aqui de cima, mas é quase, né? Porque a única coisa que vai mudar aqui é que ao invés de ter um I aqui no final disponível, você vai ter um A disponível, certo? Então agora você, de novo, vai ter uma permutação com repetição de 6, 3. Tá? E a gente já sabe o resultado, que é igual a 120. Se quisesse acelerar um pouco esse processo, você poderia ter juntado esses dois cenários aqui em um só, né? Que seria, aqui eu posso começar por A ou por I, daria 2 possibilidades, e depois, independentemente se eu comecei por A ou por I, o que vai sobrar aqui é uma permutação com repetição 6, 3, né? Porque aqui você vai ter 3 U's disponíveis para aqueles 6 espaços, e nenhuma outra repetição, ok? E aí ficaria 2 vezes o 120, que é a mesma coisa que a soma desses dois 120 que estão ali. Logo, a nossa resposta para essa primeira questão vai ser igual a 360 mais 120, porque são essas possibilidades, ou essas, né? Então esse ou, ele é aditivo. Então 360 mais 120, isso é igual a 360 mais 240, que é igual a 600. Beleza? Essa foi a nossa primeira questão. Exercício 2, ele de certa forma é bem parecido com 1, tá? Porque agora ele quer quantos números de 7 dígitos maiores do que 6 milhões podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 3, 6, 6, 6, 8 e 8. Coloquei esse exercício para vocês verem que nem sempre, e a gente vai ver isso agora com frequência nos próximos exercícios aqui, nem sempre problemas de permutação com repetição vão ser só problemas de anagrama, tá? O que a gente em geral vai fazer é pegar um problema como esse
identificar que ele é muito similar a um problema como esse aqui dos anagramas e a partir daí aplicar a ideia da permutação com repetição. Então notem que aqui, se eu quero números de 7 dígitos que sejam maiores do que 6 milhões, e eu tenho disponíveis os algarismos 1, 3, 6, 6, 6, 8 e 8, então, obrigatoriamente, né, esse nosso primeiro algarismo que está aqui, ele tem que ser 6 ou 8, correto? Porque se for 1 ou 3, vai ser um número menor do que 6 milhões, com certeza, tá? Eu até poderia tentar fazer esse problema assim, ó. Então se é 6 ou 8, eu tenho duas possibilidades. Ok, nenhum problema por enquanto. O problema vai surgir aqui agora. Por quê? Você não sabe qual foi a sua escolha inicial. Porque se a sua escolha inicial for o 6, vão sobrar para cá o 1, o 3, o 6, o 6, o 8 e o 8. E notem que agora você poderia permutar esses objetos, só que esses dois são idênticos e esses dois são idênticos. Então você teria uma permutação com repetição de 6, 2 e 2, porque tem duas repetições do 6 e duas repetições do 8. Só que isso foi para uma escolha supostamente igual a 6 no primeiro algarismo. Se eu tivesse escolhido 8, o que aconteceria é que um desses 8 sumiria, e aí eu teria como algarismos possíveis para cá agora o 1, o 3, o 6, o 6, o 6 e só um 8. E isso muda o tipo de permutação que a gente tem aqui, porque agora você vai ter uma permutação com repetição de 6, no qual você tem 3 repetições daquele algarismo 6 que está ali, beleza? Então, se você não tem como saber quantas são as possibilidades para cá, porque você não sabe qual foi a sua primeira escolha, então a gente já viu algumas vezes isso, você vai ter que ramificar esse problema, você vai ter que quebrar ele em 2 ou mais casos, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai quebrar esse problema em primeiro caso. Então, primeiro caso, é a mesma coisa que a gente fez lá no exercício anterior, quando eu começo pelo 6 e aí eu tenho depois outros 6 algarismos. Quais são esses outros 6 algarismos? E aí, cuidado, galera. Aqui, como eu não estou colocando o tracinho embaixo, eu estou fixando esse número, ok? Então, isso aqui, só para ficar claro, está fixo, beleza? Eu fixei esse 6, não é uma quantidade de possibilidades, tá? Então, se eu fixei um algarismo 6, eu já usei um dos 6 aqui, não me interessa muito qual, porque todos são iguais. Então, sobraram para as outras 6 casas o 1, o 3, o 6, o 6, o 8 e o 8. E de qualquer forma que eu permute esses algarismos aqui, o número que vai ser gerado vai ser maior do que 6 milhões, né? Sei lá, se eu colocar exatamente nessa ordem, 1, 3, 6, 6, 8 e 8, deu 6 milhões, 136.688. É maior do que 6 milhões, então nenhum problema. Logo, o que a gente vai ter aqui é uma permutação desses 6 objetos, só que não é uma permutação simples, porque existem objetos que são repetidos, então a permutação com repetição, de 6 objetos, dos quais 2 são de determinado tipo, que é essa repetição aqui do 6, e outros 2 são de outro tipo, que é essa repetição do 8. Novamente, se quiser colocar aqui 1 para o 1 e 1 para o 3, né, para a quantidade de 1 e para a quantidade de 3, sem problema, só é desnecessário. Então, fazendo as contas aqui, você vai ter 6 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Nesse caso, eu vou deixar 1 fatorial aqui, só para vocês verem que eu não precisaria. 6 fatorial, a gente já viu que é 720, 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, 1 fatorial é 1, 1 fatorial é 1. Isso aqui não vai impactar em nada na multiplicação e nem na divisão. Então, 720 por 2, 360, 360 por 2, 180. Ou seja, existem 180 números da forma 6 milhões e alguma coisa que podem ser formados com esses algarismos. Todos eles vão ser maiores do que o próprio 6 milhões. O segundo caso seria eu começar por 8. Então, de novo, esse 8 aqui está fixo. Vou ter outros 6 espaços aqui para colocar outros 6 algarismos. Só que agora os algarismos que sobraram, uma vez que eu utilizei agora o 8, foram os algarismos 1, 3, 6, 6, 6 e 8. Então, 1, 3, 6, 6, 6 e 8. Logo, nesse problema, você vai ter uma permutação com repetição de 6 elementos que estão aqui, dentre os quais os números 6, ou algarismo 6, repete 3 vezes. Então, vai ter um 3 aqui em cima. Nesse caso, eu vou omitir os 1s, tá? Que são uma repetição de 1, uma repetição de 3, uma repetição de 8, por ser desnecessário. Isso vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 fatorial, 720. 3 fatorial é 6. 720 por 6 é 120, ok? Então, quantos são os números de 7 dígitos maiores do que 6 milhões que podem ser formados com esses algarismos? São esses 180 que estão aqui,
mais aqueles 120 que estão ali. Logo, a nossa resposta vai ser 180 mais 120, totalizando 300 números maiores do que 6 milhões que a gente pode formar com aqueles algarismos. Ok? Bom, vamos lá para a questão 3 agora. Tá? Também é uma questão clássica de permutação com repetição, mas em geral, a primeira vez que você vê essa questão, você não tem ideia de que ela se refere a um problema de permutação com repetição. Tá? É isso que a gente vai tentar entender aqui agora. Então, no quadriculado abaixo, que representa o mapa de uma cidade na qual há 6 avenidas na direção norte e sul. Então, as 6 avenidas na direção norte-sul, né? Direção norte-sul é essa direção vertical, certo? Então, você tem uma avenida, 2, 3, 4, 5, 6 avenidas na direção norte-sul. E outras 6 avenidas na direção... Opa, eu falei errado, né? Eu falei que era o vertical e fiz no horizontal. Então, são 6 avenidas na direção norte-sul, que são essas 6 que estão aqui, desculpa, tá? E 6 avenidas na direção leste-oeste. Então, direção leste-oeste, você tem essas 6 aqui. 4, 5, 6 com a que está lá em cima. Tá? Então, estão nessas avenidas, né? As casas de Valentina, no ponto A, de Enzo, no ponto C, e a escola onde ambos estudam, que é o ponto... acho que está errado aqui, tá? Corrijam. Aqui para ponto B. Beleza? Foi erro aqui na digitação. Então, a Valentina mora no ponto A, o Enzo mora no ponto C e a escola onde ambos estudam é o ponto B que está ali em cima, tá? Então, calcule a quantidade de trajetos de comprimento mínimo, isso aqui vai ser importante, que Valentina pode fazer para ir até a escola passando pela casa de Enzo. Ou seja, a Valentina vai ter que sair aqui da casa dela, vai passar na casa do Enzo, para depois da casa do Enzo, eles decidirem como que eles vão para a escola, tá? E quando ele fala aqui em quantidade de trajetos de comprimento mínimo, eu vou desenhar 2 trajetos que a gente poderia fazer, tá? Vou desenhar aqui um de azul, Valentina poderia fazer esse trajeto aqui. Ela veio aqui para a direita, depois subiu, depois veio para a direita, depois subiu, depois para a direita, depois subiu e depois subiu de novo. Chegou na casa do Enzo, e aí digamos que eles vieram aqui para cima, depois para a direita, depois para a direita, ok? Note que esse é um caminho em que Valentina saiu da sua casa, passou na casa do Enzo e depois foi para a escola. Um outro caminho que poderia ser feito seria esse aqui, ó. Ela subiu, depois subiu de novo, depois subiu de novo, depois veio para a direita, 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 chegou na casa do Enzo, depois ela veio para cá, subiu e foi lá para a escola, ok? Vocês concordam que esses 2 caminhos são caminhos diferentes, né? De Valentina passar pela casa do Enzo e depois ir para a escola, ok? Então, o que a gente vai ter que pensar aqui é o seguinte, tá? Esse nosso problema ele tem que ser quebrado em 2 etapas, tá? Porque primeiro a Valentina tem que sair da casa dela e chegar na casa do Enzo. Esse é um primeiro problema que tem que ser satisfeito. E uma vez satisfeita essa condição, você tem que depois pensar como que ela vai daqui para cá. Porque se você pensar direto da Valentina saindo daqui e indo para a escola, você pode acabar se deparando com um caminho em que ela não passa pela casa do Enzo. Ela pode vir tudo para a direita e depois tudo para cima. E aí esse é um caminho que ela não está passando pela casa do Enzo e a gente não quer isso. A gente quer que ela passe pela casa do Enzo e depois ela vá para a escola. Então, bom, nosso problema ele vai ter que ser quebrado em 2 partes. Tá? A primeira parte, vou colocar aqui, nesse canto aqui, depois coloco a outra lá no outro canto. Então, primeira parte da nossa solução vai ser de que forma Valentina vai sair da casa dela no ponto A e vai chegar na casa do Enzo, que é o ponto C, ok? Para isso, eu vou apagar esses 2 caminhos que a gente fez aqui, tá? Já que o nosso foco está só nesse retângulo. Importante, quando ele fala comprimento mínimo, significa dizer que Valentina quer andar o menos possível, né? A menor quantidade de casas aqui possível para chegar na casa do Enzo. E isso faz com que não seja permitido movimentos para a esquerda e para baixo, porque imagina, se ela faz isso, depois isso, depois isso, depois sobe, depois vem para a esquerda. Já não é um comprimento mínimo, porque saindo desse ponto, o menor comprimento para chegar lá em C seria andar tudo para cima. E a mesma coisa, se ela tivesse, né? Subiu, depois veio para a direita e depois desceu. Tipo, não faz sentido, porque se ela está aqui, a forma mais rápida dela chegar em C é indo para a direita ou para cima. Então, quando fala ali em comprimento mínimo, isso exige que os movimentos sejam obrigatoriamente, né, para cima, que eu vou chamar aqui de norte,
ou para a direita, que eu vou chamar aqui de leste, ok? Obrigatoriamente, os movimentos têm que ser para norte ou para leste, para que o comprimento seja mínimo. Bom, então o que a gente viu aqui nesse desenho, vou até mudar isso aqui para cor preta, o que a gente viu aqui nesse desenho é que um dos caminhos possível, ou um dos caminhos possíveis, né? Então, é o caminho em que ela vai para cima, para cima, para cima, para cima, ou melhor, deixa eu até escrever aqui, né, para a gente não se perder. Norte e aqui leste. Então, esse caminho que está aqui de rosa é norte, 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 leste, leste, leste. Então, esse é um caminho possível. Note que eu estou transcrevendo algo que é geométrico para algo um pouco mais algébrico aqui, né? Então, não chega a ser... Bom, é algébrico, é mais algébrico do que o que está aqui. Então, vai ficar norte, 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 leste, leste e leste, ok? Então, aqui, isso representa exatamente esse desenho que está aqui em rosa, correto? Assim como existe um outro caminho, tá? Então, vou colocar aqui, esse foi o nosso primeiro, vou colocar caminho 1, na verdade, não vou colocar um caminho, não. Vou colocar assim, caminho número 1, e aí depois eu vou colocar aqui caminho 2, tá? O nosso caminho 2 seria esse caminho que está aqui de azul, que é leste, depois norte, leste, norte, leste, norte, norte. Então, leste, norte, leste, norte, leste, norte, norte. Ok? Então, bom, esses são dois dos caminhos que a gente pode fazer para sair desse ponto A e chegar naquele ponto C. Agora, o que é um fato aqui? O que tem que acontecer com certeza? Para a Valentina sair do ponto A e chegar no ponto C, obrigatoriamente ela vai ter que fazer 7 movimentos. É um fato. Porque qualquer caminho que vocês... Se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar fazer outros caminhos, vocês vão perceber isso. Qualquer caminho que você escolha para a Valentina sair do ponto A e chegar no ponto C, obrigatoriamente vai exigir que você faça 3 movimentos para leste, uma vez que você está restrito a esse retângulo, e 4 movimentos para norte. Qualquer caminho. Ó. Se você quiser fazer, por exemplo... Esse caminho aqui de laranja, veio para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Você fez 4 movimentos para norte e 3 movimentos para leste. Não tem como fugir disso, tá? Só que, bom, se a gente olhar agora para cada um desses caminhos que a gente tem aqui, tá? Vocês concordam comigo que são, de certa forma, anagramas de uma palavra que só tem as letras N e L? Isso aqui a gente não consegue falar muito na língua portuguesa, né? Mas, assim, é um anagrama, é uma forma de você organizar letras formando, de certa maneira, uma palavra, que é uma palavra que é N, 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 L, L, L. Então, quando você troca esse L com esse L, você não muda a palavra em si. Assim como, quando você troca esse L com L, você não muda o caminho. Então, algo que tem que ficar claro aqui pra gente é, cada caminho que está aqui tem uma palavra associada a ele que é única. Assim como cada palavra única que você tem aqui vai ter um caminho associado a ela. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui uma outra palavra com 3 letras L's e 4 letras N's, se eu fizesse isso daqui, por exemplo, ó, tá? É uma palavra diferente das outras duas e ela me dá um caminho ali que vai fazer com que Valentina saia da casa dela e chegue na casa do Enzo. Olha só, eu fiz LL, então ela veio leste, leste. Depois, 4 N's, então fez 4 movimentos para norte. E depois um movimento para leste. É claro que ia cair na casa do Enzo. Por quê? Porque a gente viu que qualquer palavra que você tem aqui, que tenha 7 letras, das quais 3 são L e 4 são N, de qualquer forma que você organize, isso aqui vai ser equivalente a um caminho em que você vai fazer 3 movimentos para leste e 4 movimentos para norte. Ou seja, você vai sair da casa da Valentina e chegar na casa do Enzo. Então, agora, a gente consegue responder a pergunta que é: quantos são esses caminhos, né? Então, quantos são os possíveis caminhos? Então, quantos são os possíveis caminhos de A para C? Então, a quantidade de caminhos que a gente vai ter aqui de A para C equivale exatamente à quantidade de anagramas que a gente tem dessa palavra que está aqui. Ou seja, uma permutação com repetição de 7 letras, das quais 4 são letras N e 3 são letras L. Por que eu posso garantir isso? Porque cada anagrama diferente dessa palavra vai gerar um caminho diferente. Na linguagem matemática, a gente diz que existe uma bijeção, tá? Eu não vou entrar muito no mérito do que é essa bijeção, mas é isso que a gente diz.
que existe uma bijeção, ou seja, uma relação de 1 para 1 entre cada caminho que existe aqui e cada anagrama dessa palavra, beleza? Então, a quantidade de anagramas dessa palavra que você tem equivale à quantidade de caminhos para sair da casa de Valentina e chegar na casa do Enzo. Só que a quantidade de anagramas aqui a gente já viu em outros problemas. Uma permutação com repetição de 7, 4, 3. Isso aqui é 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. E aí, poupando os cálculos, isso vai ser 7 vezes 6 vezes 5, 4 fatorial cancela, 6 cancela aqui, vai dar 35. Beleza? São 35 caminhos para sair de A para C. E aí agora, a segunda parte do nosso problema é... Ok, Valentina chegou agora na casa do Enzo e agora eles querem decidir de que forma eles vão sair da casa do Enzo e ir para a escola. Então agora eu quero saber de quantas formas eles podem sair de C e chegar em B. Notem aqui que a lógica vai ser a mesma, né? Eu poderia ter um primeiro caminho aqui, que seria norte, leste, leste. Então vou chamar esse caminho aqui de caminho 1. Então esse caminho 1 da segunda parte seria norte, leste, leste. E vou fazer um outro caminho aqui de roxo, que seria leste, norte, leste. Então, eu tenho aqui um caminho 2, que seria leste, norte, leste. Note que qualquer um desses caminhos, você vai ter que fazer 2 movimentos para leste, obrigatoriamente, e um movimento para norte, para chegar lá naquele ponto B. Logo, a quantidade de anagramas dessa palavra equivale à quantidade de caminhos para sair de C e chegar em B, e isso vai ser uma permutação com repetição de 3 letras, das quais há 2 repetições de L. Isso é 3 fatorial sobre 2 fatorial. E isso aqui vai ser igual a 3, beleza? São só 3 caminhos, e esse aqui daria até para a gente desenhar, né? Um dos caminhos é esse, norte, leste, leste. O outro seria leste, norte, leste. E o último seria leste, leste e norte. Não tem nenhum outro caminho que não seja um desses 3, ok? Então, qual vai ser a resposta para esse nosso problema? Bom, existem 35 formas de sair de A e chegar em C, e 3 formas de sair de C e chegar em B. Logo, a nossa resposta vai ser o 35 mais o 3, que é igual a 38, certo? Errado. Por que errado? Porque, ok, a gente tem 35 formas de sair daqui e chegar aqui, não é? Só que lembre daquele lance da ramificação, que eu bato muito na tecla aqui nessa playlist combinatória. Existem 35 caminhos que você pode escolher para sair de A e chegar em C, e para cada um desses 35 caminhos, vão ramificar 3 caminhos para você sair de C e chegar em B, beleza? Ou uma outra forma que vocês podem decorar isso é, eles vão ter que, a Valentina no caso, ela vai ter que ir de A para C e de C para B. Então esse E na linguagem combinatória é multiplicativo, é uma multiplicação. Logo, o que você vai fazer aqui é um produto do 35 pelo 3 e isso vai dar 105 possibilidades, ok? Existem 35 caminhos daqui para cá e para cada um desses 35 existem aqueles 3 que estão desenhados ali para sair de C e chegar em B, ok? E a gente termina a questão 3. Vamos agora para a questão 4. Bom, essa questão 4, ela parece muito com essa uma questão de permutação com repetição, porque parece muito com essa questão que estava aqui, só que a gente tem um pequeno problema nessa questão, olha só. Na figura a seguir, caminhando sempre para cima ou para a esquerda, então os movimentos liberados aqui são para cima, que eu vou chamar de C, para a esquerda, que eu vou chamar de E, quantos caminhos diferentes há do ponto O, que está aqui, até o segmento de reta AB? E, bom, você poderia pensar em algo da mesma forma que está aqui, tá? Só que aqui tem um pequeno detalhe que, olha só, se a gente pegar esse caminho que está aqui de verde e escrever ele como C e E, né, sendo C cima e E esquerda, então esse caminho de verde ele é esquerda, esquerda, depois cima, 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 5 vezes, e depois esquerda. Tá? Então foram 8 movimentos, sendo 3 para a esquerda, 5 para cima. Já esse que está aqui, meio que de vinho, eu vou colocar aqui de vermelho, é cima, depois esquerda, depois cima, depois esquerda, esquerda, depois cima e depois esquerda, esquerda. E aí chegou naquele segmento de reta AB. Aí você pode até falar assim, Fredão, mas os dois fizeram 8 movimentos. E de fato, aqui você teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui você teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 movimentos. Só que existe uma diferença aqui, né? Esse movimento verde que você fez aqui, ele utilizou 3 vezes a letra E e 5 vezes a letra C.
E isso fez com que você saísse desse ponto e parasse aqui em cima. Já o vermelho, ele fez com que você utilizasse 3 vezes a letra C e 5 vezes a letra E. Então note que aqui, esses dois anagramas, eles não têm como ser gerados um a partir do outro, porque se você faz uma permutação daqueles objetos verdes, é impossível gerar esse vermelho, porque aqui você tem 5 Cs e aqui você tem 5 Es. Não tem como surgir aqui 2 Es e sumirem 2 Cs, tá? E basicamente o que acontece aqui é, quando você pensa nas permutações desse desenho verde, em todas elas, você vai sair desse ponto e chegar nesse ponto, e não no segmento de reta, tá? Então você até poderia fazer, caso você quisesse, várias permutações com repetição. Por quê? Todas essas vão parar nesse ponto. Se você fizesse um desenho, sei lá, que parasse nesse ponto aqui, você veria que todos os desenhos que saem daqui e chegam aqui tem que fazer 6 movimentos para a esquerda e 2 para cima. Poderia fazer uma permutação com repetição. Só que você teria que fazer várias, né? Você teria que fazer uma para esse ponto, uma para esse, 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 para esse. E isso não vai ser nada prático. Esse problema, na verdade, ele é muito mais tranquilo do que ele parece. Por quê? Porque basta você fazer princípio multiplicativo. Por quê? Se você está saindo do ponto O, quais são os 2 primeiros movimentos que ele pode fazer saindo daqui? Tá? Então, saindo desse ponto O, ele pode vir para cima ou pode vir para a esquerda, correto? Então, depois de um movimento, ele obrigatoriamente vai parar aqui, ó, né? Após, deixa eu até afinar um pouco esse traço aqui, que está meio grosso. Então, após um movimento, ele obrigatoriamente vai ter que parar aqui, após um movimento, beleza? Depois, estando o indivíduo aqui ou aqui, se ele fizer um próximo movimento, um segundo movimento, ou ele vai vir daqui para cá, 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 correto? E de novo, você vai ter aqui, após 2 movimentos, obrigatoriamente ele vai ter que estar nessa diagonal que está aqui. Se você for seguir nessa lógica, e aí você pode fazer um pouquinho mais bonitinho aqui agora, depois de 3 movimentos, obrigatoriamente ele vai ter que estar aqui, né? Ó, porque ele pode sair daqui para cá, ou daqui para cima, ou daqui para a esquerda, ou daqui para cima, ou daqui para a esquerda, ou daqui para cima. Depois de 4 movimentos, obrigatoriamente ele vai ter que estar aqui, né? Em um desses pontos. Depois de 5 movimentos, ele vai ter que estar aqui. Depois de 6, depois de 7, e depois de 8 movimentos, ele vai ter que ter chegado naquela reta, naquele segmento AB, tá? Então, a resolução dessa questão, na verdade, uma vez que você percebe isso, ela é bem rápida, porque o primeiro movimento você pode fazer de 2 formas, porque você pode ir para cima ou para a esquerda, beleza? Lembrando que aqui, vou apagar isso aqui tudo agora, lembrando que aqui a gente só está considerando movimentos para cima ou movimentos para a esquerda, tá? Então, o seu primeiro movimento pode ser para cima ou para a esquerda. O seu segundo movimento também pode ser para cima ou para a esquerda. O seu terceiro movimento também pode ser para cima ou para a esquerda. E assim sucessivamente. Note que depois, façam um teste, tá? Caso vocês fiquem seguros com isso. Eu vou fazer 7 movimentos aleatórios, que não são iguais aos que estão aqui, tá? Eu vou vir aqui para cima, depois, primeiro movimento, né? Depois para cima, depois para cima, depois para a esquerda, já foram 4, depois para cima, depois para a esquerda, depois para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos. Em todos eles, eu sempre tinha liberdade para ir ou para cima ou para a direita, né? Em todos eles. Quando eu vim para cá, poderia ir para cima ou para a esquerda. Vim para cá, para cima ou para a esquerda, tá? E aí, isso vai fazer, né, com que eu chegue lá no 7º movimento, com essa mesma liberdade, digamos assim, eu posso escolher de 2 formas, que é cima ou esquerda. E o meu 8º movimento, não interessa onde você parou, no meu caso, eu parei aqui, não foi? Mas você poderia ter parado em outro ponto. Recomendo que vocês façam um teste. Façam 7 movimentos e vejam onde é que vocês vão parar. Com certeza, vocês vão ter que ter parado em um desses pontos aqui que estão marcados com X. Com certeza, tá? E aí, independentemente do ponto em que você tenha parado depois de 7 movimentos, quando você fizer o 8º movimento, esse 8º movimento ou vai levar para cima ou para a esquerda e vai fazer com que chegue naquele segmento AB. De novo, para o 8º movimento você teve 2 possibilidades, que era cima ou esquerda. Logo, quantos caminhos existem desse ponto A até aquele segmento de reta AB? 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, que é a mesma coisa que 2 à 8ª, que é igual a 256 caminhos. Antes que vocês me perguntem, porque alguns de vocês já devem ter essa dúvida, uma vez que em sala de aula é uma dúvida que surge com frequência,
por que eu não posso usar essa mesma ideia aqui? Tá? Então vamos ver, olha só. Imaginem, vou só apagar esse daqui, tá? Que é que está mais curtinho aqui. Imagina que você pensa dessa forma, né? Você fala, Fredão, mas aqui para sair de C e chegar em B, eu vou ter que fazer 3 movimentos. Então, por que eu não poderia fazer 2 vezes 2 vezes 2? Que daria 8, e a gente viu que, na verdade, era para dar 3, né? Bom, porque, basicamente, se você escolher vir para a direita inicialmente e chegar nesse ponto, ok, você ainda vai ter 2 possibilidades agora, que é ir para cima ou para a direita. Mas se a sua primeira decisão tiver sido a de vir para cima, você não tem mais 2 opções. Porque para chegar no ponto B, obrigatoriamente você só vai ter uma escolha, que é vir para a direita. Então, o problema é que é ligeiramente diferente daquele outro, né? Porque naquele outro, em qualquer ponto que você fosse chegando, você continuaria com 2 opções, que seria para cima e para a esquerda, até que você encontrasse aquele segmento de reta. Algo que aqui não vai acontecer, beleza? Não necessariamente, pode ser que aconteça, mas vai chegar um ponto em que você vai ter um movimento que é obrigatório, que ou você vai ter que vir para cima ou vai ter que vir para a direita, ok? Bom, essa foi a nossa quarta questão, né? Parecida com a terceira, mas a gente já percebeu que era uma resolução diferente. Foi proposital, inclusive, que eu coloquei essa questão aqui. E agora a gente chega nas 3 questões, nas 2 últimas, na verdade, o exercício 5 e o exercício 6, e depois uma questãozinha do Enem que ela é mais rápida um pouco, tá? Então, questão 5. De quantas formas podemos organizar uma fila com 10 mulheres e 5 homens, de tal forma que as mulheres estejam em ordem crescente de altura, então mulheres em ordem crescente de altura e homens em ordem decrescente de altura, tá? Bom, eu vou primeiro resolver essa questão usando combinação, tá? Como é que a gente pode resolver essa questão usando combinação? Digamos que eu vá pegar aqui dos 15 espaços, né? Por enquanto eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, beleza? Então você tem aqui 15 espaços para posicionar esses homens e as mulheres, então são 10 mulheres e 5 homens para serem posicionados em 15 espaços. E digamos que a minha primeira decisão vai ser, eu vou escolher as posições das mulheres. Então vou escolher as posições das mulheres. Nota que ainda não estou falando de altura, tá? Eu só estou pensando assim, em quais dessas 15 eu vou colocar aquelas 10 mulheres. E para a gente escolher essas posições das mulheres, a gente pode fazer isso de combinação de 15 tomados 10 a 10 formas. Por quê? Porque quando você vai escolher essas 10 posições, se eu chamar isso aqui de posição 1, posição 2, até chegar na posição 15, né, não faz muita diferença se eu escolher, vai ter uma mulher na posição 1, uma na posição 2, uma na posição 3. Se eu tivesse começado escolhendo posição 3, depois posição 2, depois posição 1, seriam as mesmas posições para as mulheres. Então, isso caracteriza uma combinação, nesse caso, uma combinação de 15 espaços, nos quais eu quero escolher 10, onde estarão as 10 mulheres. Então, essa combinação 15 e 10 é 15 fatorial sobre 10 fatorial vezes 5 fatorial, mas o que a gente não percebe aqui é que o problema já acabou. Por quê? Quando você escolhe as posições das mulheres, digamos que eu tenha escolhido as mulheres para ficarem aqui, tá? Vou colocar em 10 posições. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas são as 10 posições em que estarão as mulheres, beleza? Então, esse desenho é uma dessas possibilidades que estão aqui, beleza? É uma das combinação 15, 10 possibilidades, beleza? Só que vamos lá, galera. Quando eu posicionei as 10 mulheres aqui, obrigatoriamente, onde estarão os homens? Nos 5 espaços que sobraram, né? Então, ao escolher a posição das 10 mulheres, obrigatoriamente eu vou ter que ter um homem aqui, um homem aqui, um homem aqui, um homem aqui e um homem aqui. É um fato, porque eu não tenho outra forma de organizar essas 15 pessoas em fila. Fredão, mas as mulheres têm que estar em ordem crescente de altura e os homens têm que estar em ordem decrescente de altura, e você ainda não considerou isso. Realmente, ainda não considerei, mas não preciso. Por quê? Porque se eu já escolhi essas 10 posições para as mulheres e elas obrigatoriamente têm que estar em ordem crescente de altura, quem é a mulher que vai estar na primeira posição da fila? Obrigatoriamente. É a mulher mais baixa. Beleza? Eu não tenho escolha. Eu escolhi as posições das mulheres e isso automaticamente me diz quais as mulheres estão em cada posição.
Porque obrigatoriamente essa vai ser a mais baixa, essa vai ser a segunda mais baixa, e assim sucessivamente, até que eu chegue nessa aqui, que vai ser a mulher mais alta dentre aquelas 10. Aí as alturas dos homens, que tem que estar em ordem decrescente, a mesma coisa. Por quê? Porque o primeiro homem que está aqui, obrigatoriamente tem que ser o homem mais alto, correto? Uma vez que você vai ter os homens em ordem decrescente de altura. Então, obrigatoriamente, esse é o homem mais alto, assim como esse homem que está aqui, obrigatoriamente vai ser o homem mais baixo. Então, na verdade, o problema acaba aqui, né? Ó, a nossa resposta já está aqui. Né? Se você quer colocar os homens em ordem decrescente, as mulheres em ordem crescente de altura, basta você escolher as posições das mulheres. E isso já acaba com o problema. Ah, Fredão, mas e se você tivesse escolhido as posições dos homens? Bom, se você tivesse escolhido inicialmente as posições dos homens, não teria nenhum problema, porque você teria uma combinação 15 e 5, já que são 5 homens, e isso é 15 fatorial, 5 fatorial, 10 fatorial, que é o mesmo resultado daquele por conta de uma complementariedade que existe nesses números binomiais, ok? E que a gente vai ver quando a gente for falar de triângulo de Pascal. Então, tanto faz, vocês começaram por mulher ou por homem, enfim, vai sempre dar essa resposta, 15 fatorial sobre 10 fatorial, 5 fatorial, tá? Numericamente, vamos fazer aqui rapidinho, isso aqui é 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, que vai cortar com 10 fatorial, 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1, isso aqui cancela, 5 com 3 fica 15, ele some aqui, o 4 com 12 fica 3, o 2 com 14 fica 7, 7 vezes 3 vezes 11 é um produto relativamente comum em teoria dos números, que é 1001, 1001 vezes 3 é 3003, ok? Então você teria 3003 formas de organizar esses homens e mulheres em fila, tá? Em ordem crescente de altura das mulheres e homens em ordem decrescente. Tá, Fredão, mas você resolveu usando combinação, né? Por que isso aqui está num tópico de permutação com repetição? Bom, porque você também poderia ter usado a ideia de permutação com repetição. Caso você percebesse, sem pensar em combinação, você poderia ter feito um primeiro desenho, tipo mulher, 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 vou fazer assim de duas em duas, tá? Aí você poderia ter uma fila assim, tá? Homem, 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 homem e homem. Então, essa é uma das maneiras de você organizar as 15 mulheres, desculpa, os 15 indivíduos, sendo 10 mulheres e 5 homens em uma fila. E aqui, como eu já disse ali antes, obrigatoriamente, a primeira mulher tem que ser a mais baixa, depois a segunda mais baixa, até chegar na mais alta, enquanto os homens que estão em ordem decrescente, o primeiro tem que ser o mais alto, depois os outros, até chegar no mais baixo. Esse seria um desenho possível. Quantos seriam ou qual seria o total de desenhos que você poderia gerar a partir da permutação desses objetos? Bom, se você não quer fazer troca entre mulheres, porque isso trocaria as alturas delas e tiraria as mulheres da ordem crescente, assim como se eu trocasse homens, tiraria os homens da ordem decrescente, então você está considerando esses objetos como sendo idênticos, né? Você está considerando essas duas mulheres como sendo iguais, não são as mesmas duas mulheres, mas para efeito do nosso problema, em que a gente não quer fazer essa troca, a gente está considerando como sendo iguais. Logo, bastaria você fazer a permutação desses objetos, e isso é uma permutação com repetição de 15 objetos, sendo 10 mulheres e 5 homens, e isso é 15 fatorial sobre 10 fatorial, 5 fatorial, assim como tinha aparecido aqui em cima, ok? Então é esse paralelo que a gente pode fazer desse problema com o problema de permutação com repetição. Na realidade, nem praticamente, todo problema em que você tem uma permutação com repetição de objetos que só tem dois tipos de objeto, isso se reduz a uma combinação, tá? Você pode enxergar das duas formas, elas vão ser equivalentes, beleza? Bom, vamos lá para o exercício 6. Quantos são os anagramas da palavra desafio, nos quais as vogais aparecem em ordem alfabética? Essa é uma questão muito fera de você quebrar um pouco a cabeça, tá? Então, caso vocês queiram aí um desafio, dê uma paradinha no vídeo e tentem resolver um desafio com a palavra desafio, tá? Porque eu já vou resolver aqui agora. Bom, então quantos são os anagramas da palavra desafio, nos quais as vogais aparecem em ordem alfabética? Então, eu vou colocar aqui uma possibilidade. Tá? Então, uma possibilidade em que as vogais aparecem em ordem alfabética seria primeiro o A, depois o E, depois o I, depois o O, e aí depois D, E, S, F. Beleza? Essa é uma possibilidade que é válida, ok?
Uma outra que não seria válida, então se eu vou colocar aqui de vermelho e depois eu vou cortar e vou sumir com ela aqui da resolução, seria eu trocar esses dois de posição. Porque se eu troco as vogais de posição, então eu vou ter aqui E, A, I, O, D, S, F, só que agora as vogais não apareceram em ordem alfabética. Então isso aqui não vale, tá? E também não vale se eu trocar, por exemplo, o A lá para o final com F. Eu coloquei F, E, I, O, F, D, S, A, tá? Também não vai valer, porque aqui também as vogais não estão em ordem alfabética, uma vez que o E apareceu antes do A. Só que uma possibilidade que é válida, então eu vou colocar aqui, né? Essa aqui foi uma primeira possibilidade, vamos colocar uma segunda possibilidade aqui agora. Então, uma segunda possibilidade seria eu colocar, por exemplo, o A, depois o D, depois o E, depois o S, depois o I, depois o F, depois o O, porque apesar das vogais não terem aparecido juntas aqui, elas apareceram em ordem alfabética. Primeiro apareceu o A, depois o E, depois o I, depois o O. Então isso aqui também é válido, ok? Então, bom, aparentemente a gente ainda não está lidando com um problema que seja uma permutação com repetição, porque você tem letras que são todas diferentes, né? Então, uma solução que uma professora amiga minha uma vez propôs, quando a gente estava estudando junto lá no mestrado para uma prova em que isso aqui seria cobrado, foi de pegar essas vogais e substituir as vogais por algum símbolo, por exemplo, uma estrela. Imagina que você pega a palavra desafio e você substitui cada uma das vogais por uma estrela, né? Nesse caso, note que aqui você teria uma permutação com repetição de 7 objetos, dentre os quais 4 deles são repetidos, e isso daria 7 fatorial, 4 fatorial, só que isso daqui seriam os anagramas dessa palavra, né? Que teria estrelas no lugar das vogais. Só que isso aqui é perfeito para o nosso problema, por quê? Porque se você colocar as estrelas, o que você está fazendo é algo muito parecido com o que a gente fez aqui para o símbolo do sexo feminino e do sexo masculino. Sexo feminino, quando você colocava o símbolo e as mulheres tinham que estar em ordem crescente de altura, obrigatoriamente esse primeiro símbolo era da mais baixa, o segundo da segunda mais baixa e o último da mais alta. Quando eu coloco estrelas ali para representar as vogais, eu estou meio que fixando que, onde quer que estejam essas estrelas, quem vai ser a nossa primeira estrela para que aquela palavra esteja em ordem, com as vogais aparecendo em ordem alfabética? Obrigatoriamente é o A. Assim como obrigatoriamente a segunda estrela é o E, obrigatoriamente a terceira é o I e a última tem que ser a letra O. Isso é obrigatório, porque eu não quero fazer trocas entre as vogais, uma vez que se eu trocar as vogais de posição fora dessa ordem A, E e O, eu vou gerar um anagrama que não tem as vogais em ordem alfabética. E que tipo de problema a gente lida, que a gente quer permutar os elementos, mas a gente não quer permutar elementos que sejam considerados idênticos no nosso problema. É justamente uma permutação com repetição. Então, quando eu substituo aqui a estrela no lugar das vogais, o que eu estou dizendo para vocês é, bom, elas estão substituindo as vogais, e essas vogais têm que vir numa determinada ordem. A primeira estrela que aparecer tem que ser o A, a segunda tem que ser o E, a próxima tem que ser o I e a última tem que ser o O. E quando eu faço isso, eu posso permutar da maneira que eu quiser esse anagrama aqui, né? Por exemplo, se eu faço um outro anagrama aqui, vou colocar aqui de vermelho, que é D, estrela, 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 S, F, estrela. É um anagrama diferente desse primeiro. E, de novo, primeira estrela vai ser letra A, segunda vai ser letra E, depois letra I e, por fim, a letra O. Então, a quantidade de anagramas da palavra desafio em que as vogais aparecem em ordem alfabética, a gente pode fazer uma correspondência com essa situação que está aqui, e essa situação ela tem uma permutação com repetição de 7 objetos, dos quais 4, que são as vogais, são repetidos. Tá? Na verdade, a gente sabe que não são repetidos, mas a gente não quer permutar, então a gente considera como sendo repetidos. Logo, isso aqui vai ser 7 fatorial sobre 4 fatorial. Isso é 7, 6, 5, 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Isso cancela. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 7, 210. Ok? Uma outra maneira que a gente poderia também fazer esse problema, que eu entendo melhor assim, mas eu acho que é um pouco menos didático, é você pensar assim. Imagina que as letras D, S e F estejam já posicionadas e eu tenho aqui um anagrama que satisfaz a minha condição. Então, eu tenho esse anagrama, D, S, A, F, E, I, O, e mantidas fixas as posições aqui de D, S e F, então esses aqui estão fixos, se eu sair permutando
as vogais, tá? Então eu vou pegar aqui fixos do DSF, quando eu permutar as vogais, eu vou poder ter A, E, O, I. E aí aqui eu teria D, aqui S, aqui F. Eu também poderia ter o D, o S e o F na mesma posição, só que aqui com A, I, E e O, beleza? E eu poderia continuar esse desenho até que eu chegasse na minha última permutação com D, S e F nessas posições aqui, que seria um anagrama, por exemplo, com as vogais em ordem contrária à alfabética, que seria o O, depois o I, depois o E, depois o A. Só que note que aqui eu estou permutando, né? 4 objetos em 4 espaços, então isso aqui é, ou pode ser feito de 4 fatorial, que é igual a 24 maneiras. Então, o que eu poderia fazer? Bom, esse anagrama eu quero contabilizar. Esse anagrama é um anagrama válido, beleza? Porque as vogais estão em ordem alfabética. Então, esse aqui, sem problema. Esse aqui é válido. Agora, todos os outros, esse daqui, até chegar no outro, como eu estou trocando as vogais de ordem alfabética, vai sair da ordem, porque a única ordem possível é A, E e O. Logo, dessas 24 possibilidades, eu vou ter uma que é válida e outras 23 que não são válidas. Ou seja, isso aqui ocorreu para os anagramas que têm as letras D, S, F nessa posição, mas poderia ter ocorrido para quaisquer que fossem as posições das letras D, S, F. D, S, F poderia estar no começo e eu teria ali A, E e O. E se eu vou permutando isso daqui com A, E, O, I e daí em diante, eu vou ter 24 anagramas de novo nessa configuração com D, S, F lá no começo, dos quais um é válido e outros 23 não o são. Logo, o que você poderia ter pensado aqui também seria, bom, então eu vou pegar a permutação dos 7 objetos, né, que é como se você pudesse permutar livremente vogais e consoantes, só que eu não quero todas essas permutações. Na verdade, eu quero 1/24avos, uma vez que é como se eu jogasse todas essas aqui numa mesma caixa, e em cada uma dessas caixas eu vou ter um anagrama que é válido e outros 23 que não são. Então, como isso vai acontecer para cada caixa, então a nossa resposta seria essa permutação de 7 dividido por 24. Mas de onde é que surgiu esse 24? Surgiu daquele 4 fatorial. Então, isso aqui seria 7 fatorial sobre 4 fatorial, que foi a mesma coisa que a gente obteve ali fazendo aqueles desenhos das estrelas. Ok? Bom, confesso que eu acho esse das estrelas mais didático, mas eu, particularmente, consigo enxergar um pouco melhor esse tipo de problema fazendo essa ideia das caixas, de pegar um deles, eu jogo todo um conjunto de anagramas que tem uma característica que é as letras DSF, ou as consoantes, uma determinada posição. Jogo todos esses anagramas numa caixa e percebo que eu só quero um anagrama dos 24 que são gerados aqui. E noto também que isso aconteceria para todas as caixas se eu fosse separando todos os anagramas por aqueles que têm as consoantes em uma posição fixa, ok? Então eu quero 1/24avos do total, então eu pegaria a permutação de 7, dividiria por 24, ok? Para a gente fechar, uma questão aqui do Enem 2016, em que usava essa ideia. Para cadastrar-se no site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, que podem ser maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... O que eu faria na prova? Deve ter sido isso que eu fiz lá na hora. Eu pensei assim, bom, eu poderia ter uma senha em que eu colocasse tipo letra, letra, algarismo, algarismo. As letras podem ser 26 letras, só que se você tem diferença entre maiúscula e minúscula, então você tem 26 maiúsculas, 26 minúsculas, logo você tem 52 letras, né, que você pode colocar, aqui vou até colocar entre aspas, porque são 26, mas que se transformam em 52, uma vez que é diferente você colocar maiúscula ou minúscula. Então, primeira letra, você teria 52 formas, segunda letra, também 52, porque não foi feita nenhuma restrição quanto, tem que ser letra distinta e tal, então você pode repetir letras. Algarismos, a gente tem 10 no nosso sistema decimal, algarismos 10, então aqui já ficaria 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que inclusive tem uma opção aqui para isso, só que a gente tem que pensar o seguinte,
Todas as senhas desse formato seriam senhas, por exemplo, A minúsculo, A maiúsculo, depois um 9 e um 7. Essa é uma senha possível. Só que todas as senhas que a gente desenhou aqui, obrigatoriamente começavam com 2 letras e terminavam com 2 algarismos. Sendo que eu também posso ter senhas assim, né? Ó, algarismo letra, algarismo letra. E aqui eu também vou ter, né? Ó, 10, 52, 10, 52. Então aqui eu também vou ter 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Então minha pergunta é, de quantas formas eu posso organizar aqui, né, na nossa senha? Tipo LLAA ou ALAL, de quantas formas eu posso organizar esses 2 L's e esses 2 A's nessas 4 posições? E a nossa resposta aqui vai ser uma permutação com repetição daqueles 4 objetos, que são L's e A's, com 2 L's e 2 A's. E isso é igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, só que para cada um dos arranjos que saem daqui, que seriam, tá? Se a gente fizer o cálculo aqui, ó, vamos fazer esse cálculo para vocês ficarem mais tranquilos. Isso aqui é 24 dividido por 2 vezes 2, que é 24 sobre 4, que é 6. Quais seriam esses desenhos? Seriam LLAA, LALA, LAAL, AALL, ALAL e o que está faltando aqui? LLA. Beleza? São esses 6 desenhos que a gente pode ter aqui. Só que para cada um deles, você teria 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado formas de, uma vez escolhidas as posições em que estarão as letras e as posições em que estarão os algarismos, quais vão ser essas letras e quais vão ser esses algarismos, ok? Então, o que você tem que fazer? Tem que pegar esse 6 que está aqui e multiplicar pelo 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Só que aqui apareceu não o número, né, só o formato. Então, a resposta correta é o produto disso daqui, que é o 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, para cada uma dessas formas de organizar letras e algarismos, ok? Então, ficaria 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, e a alternativa correta seria a letra E, ok? Ufa, terminamos aqui essa nossa aula, uma aula extensa, né? Mas, enfim, é uma aula que é só de exercício, então eu tentei pegar exercícios que fossem desde exercícios um pouco mais básicos, mais clássicos aqui de permutação com repetição, passando por alguns que também são clássicos, mas não tão simples assim, e 2 que eu considero um pouco mais complicados e um do Enem, ok? Então, se você gostou dessa aula, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha aí com quem estiver também estudando esse conteúdo que você achar que pode ajudar. E a gente se encontra nos próximos vídeos do canal, e a nossa próxima aula de combinatória, tá? A aula 19, vai ser sobre combinação completa ou método pau-bola, tá? Que a gente chama. O método pau-bola ou traço-bola, enfim, existem algumas variações, tá? Então, já antecipando para vocês, os exercícios que a gente vai fazer na próxima aula de combinatória são esses 4 que estão aqui. Caso vocês queiram tentar fazer antes da aula, estão convidados, beleza? Um abraço e bons estudos aí para vocês.